Bem, meus amigos, há pouco menos de um ano o Universo Nerd começava a roer as suas unhas pela expectativa do lançamento de Snyder Cut, a Liga da Justiça. E toda essa ansiedade teve fim no último dia 19 de março, com o lançamento do filme através da HBO Max. Através das exatas 4 horas que nós pudemos acompanhar todo o desfecho da versão original de Zack Snyder, aquele mesmo diretor que se afastou do projeto antes mesmo do lançamento do outro filme, aquele lá de 2017, que eu, assim como muitos, prefere esquecer, agora sim teve a permissão da Warner Bros., com vários subsídios, é bem verdade, para poder mostrar aquilo que era a sua ideia original. E que ideia sensacional! A DC, através deste filme, voltou a ter cara de DC, na minha opinião. Ou seja, todo o rumo que nós vimos os heróis tomarem lá naquela fatídica edição dirigida por Joss Whedon, aquele mesmo que eles trouxeram da Marvel, que dirigiu lá o primeiro filme dos Vingadores no ano de 2012, que tentou ali deixar bem verdade os heróis da DC com cara de Marvel e que não deu nada certo, agora voltou para o rumo certo. Logo no início, nós conseguimos comprovar isso vendo a construção de cada um dos heróis de uma maneira muito honesta. E até mesmo a motivação dos vilões é mostrada de uma maneira muito mais clara do que o filme lá de 2017, que já começa naquela edição fatídica a jogar tudo de uma vez só na tela, sem que você entenda o porquê. Sem contar aquelas piadinhas fraquíssimas que eles tentaram, como eu disse ainda há pouco, aproximar a versão de uma coisa mais estilo Marvel e que acabou tirando a seriedade de personagens como o próprio Batman, por exemplo, que tem sua origem muito mais sombria. Isso me ganhou logo de cara, ainda nos contemplando com cenas épicas da apresentação das Amazonas. Ou seja, aquilo não foi nenhuma apresentação, foi praticamente quase um prelúdio de um filme solo que, é bem verdade, está sendo cotado inclusive pela Warner Bros. Para estar sendo lançado talvez daqui a alguns anos, dirigido pela própria diretora de A Mulher Maravilha, ou seja, Patty Jenkins. O combate entre o Lobo da Steppe e as Amazonas é de se encher os olhos. E é aí que nós começamos a sentir o nível de si dentro do escopo dessas personagens, que não tem molezinha ali não. Tem gente morrendo, tem gente cortando a cabeça um do outro, tem sangue rolando para um lado, para o outro, e você começa a partir daí já observar que o Zack Snyder, ele se aproxima inclusive daquela mesma sensação que ele te passa quando você vê, por exemplo, Watchmen, que é dele lá do ano de 2008, por exemplo. Aquele exato ritmo que os fãs de quadrinhos estão acostumados a ver nas próprias HQs da DC Comics. E assim vai sendo apresentado os outros personagens, como por exemplo o Cyborg, que você entende muito melhor o que ele está fazendo dentro daquela história, e o próprio Bruce Wayne, quando ele vai ali para tentar recrutar, digamos assim, o Arthur Curry, ou seja, o Aquaman. A coisa não fica nas piadinhas logo de cara, como eu disse ainda há pouco, como é lá na versão do Joss Whedon. A coisa, de fato, torna ali um embate quase que eminente entre Bruce Wayne e Arthur Curry. E dessa forma o filme começa a deslizar de uma maneira ao qual você começa a perceber o tão quão o fã foi enganado há cerca de 4 anos atrás, naquela outra versão da Liga da Justiça. E lembra que eu falava para vocês a respeito da motivação dos vilões? Exatamente. Agora o Apocalipse, ele surge de uma maneira mostrando o tão quão
era o seu poder, que de fato era o que motivava o Lobo da Steppe a estar por detrás de todo o roteiro. Lá na outra versão não, o Lobo da Steppe simplesmente chega lá e fala: eu quero as caixas maternas, pronto, acabou, porque eu quero dominar o mundo. Mas agora é mostrado de uma maneira muito mais clara. Talvez o arco do Superman não foge muito do que foi apresentado na versão de 2017, na minha sincera opinião. Mudaram o visual, como vocês já tinham visto, inclusive no trailer, né, com um uniforme escuro, uniforme negro, mas que já é algo que já foi mostrado nos quadrinhos, inclusive. Mas o escopo e a motivação, embora é um pouco melhor construída a sequência de cenas, aqui não foge muito do que era lá atrás. Mas outra coisa que me agradou muito, pessoal, foi ver um empoderamento da Mulher Maravilha. Talvez é uma das melhores versões dentre o primeiro filme que ela apareceu lá em Batman vs Superman, a própria Última Liga da Justiça, até mesmo os seus 2 filmes solos. Parece que engrandeceu ainda mais o personagem vivido pela atriz Gal Gadot aqui dentro do Snyder Cut. Na minha opinião, o Zack Snyder ele não só dá um cala-boca em todas as pessoas aos quais, de certa forma, conspiraram contra essa versão, que na época muita gente lá dentro da Warner Bros. Studios era contra mostrar um filme assim, como eu disse lá da Guerra das Amazonas, que um corta a cabeça de outro, outro faz isso, outro faz aquilo, tal qual inclusive fizeram no próprio Esquadrão Suicida, destruindo aquele filme que era para ter sido tão bom quanto essa versão atual do Zack Snyder. E sim, ele consegue dar uma volta por cima incrível, ao qual muitos fãs já estão pedindo na internet que o filme tenha uma continuação. E ele dá margem para isso. A maneira ao qual ele é encerrado, ele deixa pontas abertas para vários filmes que eventualmente possam vir por aí. Não necessariamente da Liga da Justiça, que hoje eu li uma matéria publicada no UOL, por exemplo, ao qual a Warner Bros. Diz a um site americano que ela não tem a intenção de continuar, né, ou seja, prorrogar essa versão do Zack Snyder. Mas muitos heróis também que são apresentados a partir de então, e até mesmo vilões, deixam aquele sentimento de que, puxa vida, se há 4 anos atrás tivesse sido feito dessa forma, quantos outros filmes, talvez pelo menos uns 3 ou 4 nesses últimos anos, poderiam ter sido lançados em cima dessa verdadeira epopeia maravilhosa que foi dirigida e criada pelo Zack Snyder. E para fechar com chave de ouro, o filme se encerra com um epílogo ao qual aquele trailer que vocês observaram com o Coringa, inclusive participando de um diálogo com o Batman e os outros heróis, que dentro daquele momento eu tive aquela sensação, puxa vida, isso podia ter sido um filme, só aquele epílogo poderia ter sido estendido e poderia começar um outro filme a partir dali. Bem verdade que eu vou ser sincero com vocês, não me convenceu, mais uma vez, o Jared Leto como Coringa. Ele é um baita do ator, eu adoro vários filmes aos quais ele faz, mas ainda estou com o Joaquin Phoenix preso na cabeça. E a própria maquiagem, não gostei, o visual, claro que é melhor daquele do Esquadrão Suicida, mas ainda não é o Coringa, na minha opinião. Mas, da maneira, a proposta que foi construída ali, aquilo é comics puro. Aquilo é uma HQ, aquele epílogo. Aquilo ali seria um filme maravilhoso a partir dali se fosse feito daquele jeito. Mas, como a Warner já jogou um balde de água fria, diz que não vai ter nada a partir daí,
Restam apenas as nossas expectativas agora para o Flashpoint, que inclusive o Ben Affleck, como Batman, deverá estar participando sim, e o próprio filme do Robert Pattinson, que será lançado em breve, bem verdade, com outro enredo, mas que nós torcemos para que o Matt Reeves siga essa mesma linha do Zack Snyder, assim mantendo os personagens da DC com esse caráter sombrio, imperdoável, assim como nós vimos em Snyder Cut, a Liga da Justiça. Meus amigos, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas eu faço aquele convite de sempre. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e não deixe também, caso você não for inscrito ainda, de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.